Alô, meus queridos irmãos, Pastor Mobel. Novamente vou fazer um vídeo e desta feita quero falar sobre a morte eterna. E vou ler Apocalipse 21, versículo 8, que diz: Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que é a morte? No sentido físico, a morte é a cessação da vida. Um dia o homem pecará pela última vez e sairá desta vida e terá que enfrentar-se com o eterno Deus, o juiz de toda a terra. Eu quero falar sobre a morte eterna que nós encontramos em Mateus, capítulo 25, versículo 30, que fala sobre o fogo eterno. Muitas pessoas, até amigos meus, que ganharam da igreja, viveram da igreja, formaram seus filhos com o dinheiro da igreja, no final da vida eles dizem que a morte, ou melhor, que o inferno de fogo não existe. Enquanto eles estavam no púlpito da igreja, o inferno existia. Agora que não estamos no púlpito da igreja, o inferno não existe. Eu nunca mudei o meu princípio, graças a Deus. Estive na eternidade por 7 dias, em coma. Ninguém pode enfrentar a eternidade sem Deus. Ninguém. São tolos, varridos, os que isso afirmam. Vamos continuar. Onde o fogo não lhes também morre o verme. É um lugar que, embora seja de fogo, a vida continua. Nem o seu fogo apaga. Existe ira e indignação. Lá na eternidade, lá no inferno, existe até sentimento de lembrança familiar. O homem pediu para que Abraão mandasse alguém com um pouco de água para refrescar sua língua. Eu tomo muita água. Estou sempre aqui, perto da cozinha, tomando água. Agora imagine vocês num lugar que não se pode medir o calor, sem um pouco de água para mitigar a sede. Por que os pastores não pregam mais isto? Não devemos assustar a igreja. Não devemos enxovalhar a igreja, não devemos roubar a igreja, mas a igreja deve ser ensinada que existe galardões eternos, mas também existe a morte eterna. Haverá também, segundo Romanos, os banidos da presença de Deus. Agora vocês vejam bem. Muitos homens que nós conhecemos são humildes, são simples, dá gosto de conviver com eles. Mas quando eles vão subindo de posição, muitos deles, ou quase todos, mudam seu modo de pensar, mudam sua residência, mudam o telefone. E já vi caso de gente de mudar até o sobrenome por causa de dinheiro.
Acontece que, se você estudar a história, você vai encontrar muitas pessoas que se criaram na igreja e se tornaram banidos da face de Deus. Nos tempos modernos, nós temos Lenin, Stalin. Stalin era estudante de teologia e viu na igreja uma possibilidade de ser famoso e ter poder. E quando assumiu suas posições, porque os amigos dele sabiam que ele nunca chegaria a lugar nenhum, e não deram a menor importância, ele até que ele teve a oportunidade, assumiu o poder, e aí começou a matança. Ele tinha poder sobre vida e morte, sobre qualquer homem, embaixo do seu império. Houve homens que se levantaram contra ele pessoalmente. E sabe o que ele tinha coragem de fazer? Ele pegava uma pistola e dizia assim, olha, você toma essa pistola e se mate. E você vai ser enterrado com honras perto do muro do Kremlin. Faça isto. Assim, zombando da indignação do semelhante, daquele que o ajudou a chegar a tal posição. E assim foi Lenin, Karl Marx, Stalin, Hitler e muitos outros, quando assumem o poder, se tornam verdadeiros demônios, homens banidos da face de Deus. É bom saber que um dia o homem pecará pela última vez. Não se fala mais isto. Eu ando muito preocupado. A Bíblia também fala que é uma negridão de trevas. E a Bíblia, finalmente, no versículo que eu li, Apocalipse diz que aos medrosos está reservado a perdição eterna, aos adúlteros, aos mentirosos, lhes está reservado a perdição eterna. Eu tenho sofrido muito em toda a minha vida, muitas perseguições por falar a palavra de Deus, só por falar a palavra de Deus. Muitos pastores correm de mim como se vissem em mim um perigo mortal, quando a única coisa que me interessa nesta vida é falar a palavra de Deus. Por que agem desta forma? Será que a minha mensagem denuncia o erro e o mal que tais pastores fazem à igreja? No púlpito não alertam as suas ovelhas dos lobos cruéis. Eles não alertam. Um certo dia aqui na América eu estava numa reunião e tinha um presidente. Quer dizer, eu já fui pastor presidente e ainda sou pastor presidente. É difícil explicar isso, talvez no outro dia eu explique. E na minha frente tinha um presidente de uma convenção que começou a comer e não me disse oi, ó Pai do Senhor, ou boa noite, ou como é seu nome, nada, não disse nada. Porque ele já tinha ouvido de mim que eu gosto de falar sobre Bíblia. Vocês querem que eu fale sobre jogo, sobre futebol, jogo de sinuca, tênis, boxe, desfile de moda? Eu só entendo de Bíblia, é o que mais me interessa nesta vida. Claro que entendo de algumas outras coisas também, mas o que interessa para mim é a Bíblia. Numa dessas madrugadas, eu no estúdio, estava lendo a Bíblia para fazer um vídeo, e depois que li, eu dei um beijo na Bíblia. Disse para mim mesmo, eu estou me convertendo. Eu não quero ser maior, eu quero ser melhor.
Conheço tantas pessoas que perdem o precioso tempo dele combatendo contra mim. Isso que é perder tempo. E o diabo aí solto, fazendo o que quer até dentro das igrejas e os pregadores calados. Eu não busco posição em lugar nenhum desta vida. Eu trabalho para viver. Cheguei ontem de viagem. Viajei muito esta semana. Terminei a minha tarefa na sexta-feira. Estou muito feliz por servir ao Senhor. Meu querido irmão, pastor, pregador do Evangelho, mostre para as tuas ovelhas o que é a segunda morte, que é a separação que nós teremos, os humanos, se não servirmos ao Senhor de todo o coração. Eu não quero falar palavras bonitas, buscar e rebuscar sinônimos e antônimos. Não! Eu quero que você saiba que todos que se esquecem de Deus entrarão na eternidade e serão condenados eternamente. Talvez seja difícil você me entender. Se você não entendeu nada do que eu disse, o que é difícil, eu quero que você saiba que Deus te ama e que nunca desistirá de você. Nunca. Oremos. Nosso Deus é nosso Pai. Ajuda os pregadores da Tua santa palavra, Senhor, a manterem a linha do Evangelho, dos discípulos, dos apóstolos e dos que já partiram antes de nós, que possamos com galhardia, Senhor, mostrar este mundo perdido que Tu és o Salvador de todo homem. Bendito seja o Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a você onde você estiver, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.